A história da humanidade é marcada por luzes e sombras. É uma tapeçaria complexa, tecida com fios de genialidade, compaixão, mas também de crueldade e opressão. E poucos capítulos nessa história são tão perturbadores quanto a Inquisição. Imagine um mundo onde a sombra da suspeita paira sobre todos, onde qualquer palavra, qualquer gesto, pode ser interpretado como heresia. Um mundo onde o conhecimento é visto como ameaça e a busca pela verdade pode te levar à fogueira. Prepare-se para uma jornada sombria pelos corredores da história, enquanto exploramos 10 fatos impactantes sobre a Inquisição que você precisa saber. Ao contrário do que muitos pensam, a Inquisição não foi um evento isolado. Imagine uma sombra se estendendo por séculos, moldando a história com medo e intolerância. Por mais de 600 anos, diferentes versões da Inquisição surgiram, impondo sua vontade em nome da fé. Da Idade Média à Era Moderna, a Inquisição se adaptou aos interesses de reis, papas e governantes. Cada versão, um novo capítulo nesse livro de horrores, com suas próprias regras e métodos de perseguição. Mas todas tinham algo em comum: a crença de que a violência era um instrumento válido para defender a fé e silenciar aqueles que ousavam questionar os dogmas estabelecidos. E assim, sob o manto da justiça divina, a Inquisição espalhou o terror, deixando cicatrizes profundas na alma da humanidade. Naquele tempo, a tortura não era apenas uma prática cruel, era um instrumento legalizado. Imagine o horror de ser preso sem saber a acusação, sem direito à defesa, sujeito aos métodos mais cruéis de tortura: a roda, o cavalete, o afogamento simulado, métodos brutais que tinham como objetivo arrancar confissões a qualquer custo. E essas confissões, obtidas sob dor e terror inimagináveis, eram consideradas provas válidas nos tribunais da Inquisição. A lógica era perversa. Se você confessava, era culpado, e a tortura havia cumprido seu papel. Se você resistisse à dor e mantivesse sua inocência, seria considerado ainda mais herege por desafiar a autoridade da Igreja. Em um sistema onde a crueldade era institucionalizada, a busca pela verdade se tornava um pesadelo. Esqueça a justiça que conhecemos. Nos tribunais da Inquisição, não havia espaço para a imparcialidade, para o devido processo legal. Imagine ser arrancado de sua casa no meio da noite, acusado por sombras que você jamais viu. Os julgamentos da Inquisição eram secretos. O réu, muitas vezes, não sabia do que era acusado, quem o acusava, nem tinha o direito de se defender. As acusações, frequentemente baseadas em boatos, inveja ou vingança, eram suficientes para condenar um inocente. A figura do inquisidor, com seu poder inquestionável, pairava sobre o julgamento. Ele era juiz, júri e algoz, decidindo o destino de homens e mulheres com base em suspeitas e confissões forjadas. Chapter 4 – Autos de Fé. O espetáculo da morte em nome da fé. Imagine uma arena lotada, não para celebrar a vida, mas para assistir à morte. Os autos de fé, espetáculos macabros organizados pela Inquisição, transformavam a justiça em um show público de crueldade. Eram eventos calculados para causar impacto, para incutir medo na população. Os condenados, vestidos com samarra e chapéus pontiagudos, eram humilhados publicamente antes de receberem sua sentença. Alguns eram condenados à prisão perpétua, outros a trabalhos forçados nas galés. Mas o destino mais temido era a fogueira, uma morte lenta e agonizante, reservada aos hereges mais obstinados. Os autos de fé eram um lembrete brutal do poder da Inquisição, um aviso a todos que ousassem questionar a ordem estabelecida. Chapter 5 – Denúncias anônimas. O veneno da suspeita. Naquele tempo, o medo era uma presença constante. A Inquisição, utilizando-se de métodos cruéis e de um sistema de delação premiada,
Incentivava as pessoas a denunciarem seus vizinhos, amigos e até familiares. Qualquer um podia ser um herege em potencial. O curandeiro que usava ervas medicinais, a mulher que vivia sozinha, o intelectual que questionava os dogmas. Bastava uma denúncia anônima, motivada por inveja, vingança ou simplesmente pelo medo de ser o próximo alvo. A sombra da suspeita pairava sobre todos, criando um clima de paranoia e delação generalizada. A confiança se esvaía, as relações se fragmentavam e a sociedade se tornava refém do medo. Chapter 6. A fogueira do conhecimento. Livros e ideias em chamas. Imagine um mundo onde o conhecimento é visto como uma ameaça, onde livros são queimados por conterem ideias perigosas. Esse era o mundo moldado pela Inquisição. A censura era uma arma poderosa, utilizada para controlar o acesso à informação e moldar a mente das pessoas. O Índice de Livros Proibidos, criado pela Igreja Católica, listava obras consideradas heréticas ou perigosas para a fé. E não eram apenas livros que alimentavam as chamas da Inquisição. Cientistas, filósofos, pensadores, qualquer um que ousasse desafiar os dogmas estabelecidos podia ser silenciado, suas ideias condenadas ao esquecimento. A Inquisição, em sua cruzada contra o conhecimento, atrasou o progresso científico e cultural por séculos. Capítulo 7. A Inquisição no Brasil. O terror silencioso. O Brasil, terra que se pretendia um refúgio para os perseguidos, também não escapou das garras da Inquisição. A sombra da intolerância atravessou o Atlântico, trazendo consigo a perseguição religiosa e o medo. A Inquisição portuguesa estendeu seus tentáculos até o Novo Mundo com o objetivo de garantir a pureza da fé e a ordem social na colônia. Cristãos novos, acusados de praticarem secretamente o judaísmo, foram os principais alvos da Inquisição no Brasil. Embora as fogueiras não tenham se acendido em solo brasileiro, o terror se manifestava de outras formas. Prisões arbitrárias, confisco de bens, tortura psicológica. A Inquisição no Brasil, mesmo sem a fúria das chamas, deixou marcas profundas na história e na identidade do país. Imagine um homem que ousou desafiar a visão de mundo da época, um gênio que com sua luneta revelou os segredos do cosmos. Este homem foi Galileu Galilei, e sua história se entrelaça tragicamente com a Inquisição. Galileu defendia o heliocentrismo, a teoria de que a Terra girava em torno do Sol, contrariando o geocentrismo defendido pela Igreja Católica. Suas ideias, baseadas em observações científicas, foram consideradas heréticas e perigosas. Julgado pela Inquisição em 1633, Galileu foi forçado a abjurar suas crenças para escapar da morte na fogueira. Condenado à prisão domiciliar, o cientista passou o resto de seus dias vigiado, impedido de compartilhar suas descobertas. A história de Galileu é um exemplo emblemático de como a Inquisição tentou sufocar o avanço da ciência e do conhecimento. Em uma sociedade patriarcal e dominada pela fé, mulheres e idosos se tornavam presas fáceis da Inquisição. Eram acusados de bruxaria, heresia e outros crimes imaginários, frequentemente baseados em superstições e preconceitos. Mulheres viúvas, parteiras, curandeiras, aquelas que ousavam desafiar os costumes ou que simplesmente despertavam a inveja alheia, eram acusadas de feitiçaria e pacto com o demônio. Os idosos, muitas vezes marginalizados e vistos como um fardo para a sociedade, também eram acusados de bruxaria, especialmente se sofressem de doenças mentais ou demência. A Inquisição, explorando o medo e a ignorância, condenou milhares de inocentes, em sua maioria mulheres e idosos, à tortura, prisão e morte.
Embora seja impossível determinar o número exato de vítimas, historiadores estimam que a Inquisição tenha sido responsável pela morte de milhares de pessoas ao longo de seus mais de 6 séculos de existência. Alguns estudos apontam para um número superior a 50.000 execuções, sem contar aqueles que morreram nas prisões, torturados ou que tiveram suas vidas destruídas pelas acusações infundadas. Mas o legado da Inquisição vai muito além dos números. É um legado de terror, intolerância e perseguição que ainda ecoa em nossos dias. A Inquisição nos lembra da importância da liberdade de pensamento, da tolerância religiosa e do respeito à dignidade humana. É um lembrete sombrio do que pode acontecer quando o poder se alia ao fanatismo e à ignorância. A Inquisição, com seus métodos brutais e sua sede insaciável por controle, nos deixou cicatrizes profundas. Mas, da escuridão, podemos extrair a luz. Que a história da Inquisição nos sirva como um alerta constante contra a intolerância, o fanatismo e a perseguição. Que nunca esqueçamos o preço da liberdade, da justiça e do conhecimento. Que possamos construir um futuro onde a razão prevaleça sobre o dogma, onde a compaixão supere o ódio e onde a busca pela verdade seja sempre um farol a nos guiar.